lemos em Romanos 8:28, diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós estávamos nos preparando para esse programa, eu falei: Senhor, como eu vou falar? O que tu queres que eu fale? Porque às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas Deus, Ele muda totalmente. E eu comecei a falar com Deus, porque quando nós passamos por um problema, nós começamos a questionar a Deus pela situação em que estamos vivendo. Falei: Senhor, um casal, ele ora, ele pede a Deus um filho. E já pensou quando você chega para fazer um exame e o médico te dá um diagnóstico que aquela criança, ela vai nascer com algum tipo de deficiência? Ou uma criança que já nasceu, está na sua casa e daqui a pouco o médico, ele é diagnosticado com algum tipo de deficiência? Porque o casal, ele se prepara para receber a criança. Uma criança saudável, uma criança que não requer, que requer cuidado, mas não tanto como a criança que vai ter algum tipo de deficiência. A casa é toda preparada, a família toda fica aguardando aquele momento. O quarto é preparado, porque uma criança, ela requer um quarto especial, ela requer cuidados especiais. Então toda a família é festiva, aguardando a chegada daquele ser especial. Já tudo já muda. E agora, de repente, você recebe uma notícia que aquele ser amado, que aquele ser querido, aquele ser tão aguardado, aquela criança que você pediu tanto para Deus, ela foi diagnosticada com algum tipo de deficiência. Aí você pergunta: por que eu, Deus? Por que, Senhor? O que eu fiz de errado? Aonde eu pequei? Aonde eu errei? Aí começam os questionamentos. Mas é interessante que João 9:1, Jesus ia caminhando e ele viu um homem cego. E os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: por que foi que esse homem nasceu cego? Ele pecou? Uai, como que uma criança vai pecar? Isso, existe religiões que diz que as pessoas vão nascendo, reencarnando até chegar à perfeição, mas não é isso que acontece. Jesus não diz isso. Os pais deles pecaram. Jesus disse: não é uma coisa nem outra, mas para que nele se mostra o poder de Deus. Espera aí. Então uma criança vem ao mundo, o ser humano vem ao mundo com algum tipo de deficiência. Isso é Deus? É Deus? Sim. Não só é permissão de Deus, como foi Ele mesmo quem criou. Você está dizendo que uma criança com deficiência foi criado por Deus? Sim. Jeremias 1:5, ele diz assim: antes mesmo de te formar, ou seja, antes mesmo de Deus formar Jeremias no ventre da mãe, ele já tinha escolhido. Quem que formou Jeremias? Quem que fez Jeremias? Deus. Em Salmo 139, 13 diz assim: tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quem é esse que formou esse salmista? Foi Deus, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Em Êxodo 4:11 diz assim: disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou torna cego? Quem? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, quem fez foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler de novo Romanos 8:28,
Porque nós lemos assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, só as coisas boas, né? Não, não é assim. Sabemos que todas as coisas boas, más, agradáveis e desagradáveis, doença, saúde, morte e vida, tudo, tristeza, angústia, alegria, felicidade, amizade, não amizade, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa tudo para falar conosco, para nos ajudar, para nos auxiliar. Para quê? Porque Deus quer que nós chegamos ao céu. O objetivo do Senhor é nos levar ao céu, é nos aperfeiçoar. Tudo, sem exceção, trabalha para o nosso bem. É Deus quem disse. É Deus quem está dizendo. Então, nosso filho, portador de deficiência, vai contribuir para o nosso bem, ou a morte de uma pessoa amada, ou o desemprego, ou a falência, isso vai contribuir para o meu bem? Sim, é o que o Senhor diz. Se aceitarmos essa verdade que o Senhor está nos dizendo, e aceitar todas as coisas que nos sobrevêm, todas as coisas que acontecem na nossa vida, e aceitarmos como vindas de Deus para nós. Lá em Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça. Aí nós vamos, se nós aceitarmos a verdade que tudo contribui para o nosso bem, então nós vamos aplicar essa palavra de Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça. A palavra não diz em tudo que é bom dai graça, mas em tudo, em todo tempo, nós temos que ser gratos a Deus. Senhor, eu te agradeço por essa situação, porque através dessa situação eu pude aprender a amar mais. Olha, eu não tenho filho deficiente, eu não tenho nem filho saudável, mas eu tive que me adaptar a uma mãe que teve sérios problemas. Tivemos que nos adaptar à nossa casa. Eu tive que adaptar a minha rotina. Eu tive que diminuir a minha carga de trabalho para me readaptar, me reinventar e aprender a conviver com uma pessoa com problema. Então você e eu sou grata a Deus, porque eu amo a minha mãe incondicionalmente. E eu vejo que cada dia, mesmo com as dificuldades, com os problemas, que não é fácil, hoje nós estamos adaptados. Hoje a família se adaptou. E eu sou grata. E eu vejo o amor dela, o cuidado dela que ela tem por mim. O retorno é muito maior. Eu me doei em prol da vida da minha mãe, mas o que ela me dá em troca, não estou dizendo da vida que ela já me deu, do cuidado de quando eu era pequena, mas hoje, o amor, o carinho, a preocupação, não tem preço. As noites que eu passei acordada com ela, os momentos de aflição, de angústia, quando ela estava na UTI, nada disso é nada perto do amor e do carinho que ela me dá. Então, em todo o tempo, todo o sofrimento que eu passei contribuiu para o meu bem, para o meu crescimento. E em todo tempo eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Isso contribuiu para o meu crescimento, para o meu bem. E assim, se você é grata,
se você acredita em Romanos 8:28, que tudo na sua vida contribui para o seu bem, em Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E interessante que ele repete: outra vez eu digo para você, regozijai-vos. O que é regozijai-vos? É encher de alegria. Olha que interessante. Como eu posso, no meio da enfermidade, tendo uma pessoa na minha casa com algum tipo de deficiência, com algum tipo de demência, eu poder estar cheia de alegria? É possível, em Cristo Jesus é possível. Agora, essa verdade não será possível se você não acreditar em Deus, se você não tiver Deus no seu coração. Você acredita que tudo contribui para o seu bem? Às vezes a gente questiona, isso é natural, mas Deus, se você estiver atenta a ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Porque um dia eu perguntei para o Senhor: como isso é bom? Como isso vai contribuir para o bem? Se uma pessoa morre com 40 e poucos anos e deixa os filhos pequenos, para o bem de quem? O Senhor me disse: para o bem dele e para o bem de todos. Espera e verá o que eu vou fazer. Então nada impedirá a manifestação de Cristo em sua vida. Se você crê em Romanos 8:28, que tudo contribui para o teu bem, nada vai impedir a manifestação do Senhor na sua vida. E isso levará você a amar incondicionalmente o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a aceitar ele como ele é e a aceitar como um presente de Deus. Olha, hoje eu ganhei de novo a minha mãe. Diferente para mim. E hoje eu cuido, eu deixo de ir numa festa, eu deixo de uma viagem para estar com ela. Sabe por quê? Porque ela foi um presente de Deus para a minha vida. Ela não é um fardo para mim, ela é uma alegria para mim. É algo que me dá prazer, é algo que me enche de alegria. Porque eu tenho Romanos 8:28, porque tudo contribui para o meu bem, porque eu amo a Deus. Quando você crê em Romanos 8:28, há paz e descanso em Deus para você. Há uma alegria poderosa, celestial, algo inexplicável. A alegria e a paz que virá sobre a sua vida, quando você entregar ao Senhor, quando você aceitar a sua situação, vai ser algo grandioso. A sua vida será uma vida de vitória. Você não vai ver as noites que você ficou acordada. Você não vai ver os momentos que você ficou em hospital. Nada disso. Eu tenho uma amiga que ela estava fazendo visita em um hospital. E quando ela chegou naquele hospital, existia um serzinho pequenininho, pouco mais de 1 quilo. E as enfermeiras disseram: olha, a mãe abandonou aqui para morrer. Porque para ela não tem mais jeito. Ela não quer essa criança, porque essa criança, ela é deficiente, ela tem problemas mentais. E ela não vai sobreviver. E essa amiga minha, ela começou a ir visitar. Eu posso visitar? Pode. Ela começou a visitar. Então ela começou a orar por essa criança. Então ela começou a declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida dessa criança. E dia após dia ela ia ali. E essa criança começou a melhorar.
E quando ela chegava e falava, essa criança reconhecia a voz dela e se mexia e foi melhorando, melhorando, até o dia que os médicos disseram: nós vamos dar alta para ele, mas não tem para onde ir essa criança. Ela falou: eu posso ficar com essa criança? Ele falou: olha, vai pelos meios jurídicos. E ela foi e levou aquele bebezinho para casa, muito pequeno ainda. E ela começou a cuidar, e foi idas e vindas aos hospitais, aos médicos. Hoje, ele tem um problema mental, só que ele é casado, tem filhos, é um homem de Deus. Ele não consegue intelectualmente, mas ele consegue fazer muitos serviços manuais, e ele sustenta a família dele. O amor de uma mulher. Deus colocou um amor no coração dessa mulher por essa criança. É um presente que Deus deu para ela. Hoje ela não vê as noites. Hoje ela não vê os momentos de aflição que ela passou. Ela só vê as alegrias. Foi um presente de Deus para ela. Qual o presente que Deus deu para você? Qual o presente que o Senhor te presenteou? Sabe, quando você tem um ser desse, tão especial, você tem uma vida frutífera, abençoada. Você é uma pessoa mais sábia no Senhor. E você tem força. Uma força sobrenatural. Porque essa força não é sua. Essa força vem do Senhor. Para Deus, Jesus deixou claro que o importante não é a cura física. O importante é a cura espiritual. Que isso foi feito para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Estamos no mundo. Quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou. E através do pecado veio a morte. Deus criou seres perfeitos. Mas através do pecado do homem entrou a imperfeição. Mas eu quero te dizer que nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu me alegro no Senhor, porque cada dia eu digo: Senhor, está mais perto de eu ir para a minha casa. Senhor, está a mais um passo para mim estar contigo. Sabe por que eu me alegro cada dia mais no Senhor? Porque eu sei que no céu nós teremos um novo corpo. Eu sei que lá no céu a minha mãe será perfeita. Não terá mais nenhum mal no corpo dela. E todas as crianças, todas as pessoas cegas, mudas, com autismo, com síndrome de Down, todas elas vão ser perfeitas. E eu me alegro porque logo o Senhor vai vir nos buscar. O que é 70, 80, 90, 100 anos aqui na terra? Para o que vamos viver na eternidade? É passageiro. Então por que eu vou ficar triste? Por que eu vou me aborrecer? Por que eu vou ficar pensando o tempo que eu passo em hospital, ou o tempo que eu passo acordado cuidando desse ser que Deus me deu de presente? Isaías 35:5 diz: os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Olha que lindo! E os coxos saltarão como servos. E a língua dos mudos, elas cantarão. É só um momento. É um tempo muito pequeno. Em Apocalipse 21 diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo vai passar. Então por que eu vou ficar? Eu pequei, Senhor? Eu errei, Senhor? Para que me sobreveio tamanho mal?
Por que tu permitiu que viesse esse mal sobre a minha família? Antes, você tem que dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque tu me chamaste para uma obra muito grande, porque tu quer me aperfeiçoar, porque tu tem algo através da minha vida. O que eu posso fazer, Senhor? Como tu quer que eu conduza? É isso que você tem que perguntar. Eu quero deixar uma frase que diz assim: faz para as pessoas à sua volta, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, como você estivesse fazendo para Jesus. Ame essas pessoas. Cuide dessas pessoas. Porque o tempo passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Não perca tempo se perguntando, se questionando. Ame incondicionalmente. Se doe incondicionalmente. Aceite o que Deus te deu incondicionalmente. E você vai ver as maravilhas que Deus irá fazer na sua família. Amém? Então ame. Ame. Se alegra. Encha-se de alegria. Encha-se de alegria. Seja grato a Deus. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E eu quero dizer que agora nós vamos ouvir um testemunho da Neia. E há muito tempo atrás, eu estava na casa da Cléria e do Flávio. E a Neia estava lá com o Alessandro Júnior. E eu cheguei para o Alessandro Júnior, que ele foi diagnosticado com autismo. Hoje, graças a Deus, ele está bem. E a Neia vai contar o testemunho dele. E eu falei: Júnior, toma o refrigerante. Eu ofereci para ele refrigerante e cachorro quente. Ele falou assim: eu não posso, tia, mas um dia eu vou poder, porque eu estou orando a Deus e Deus vai me curar, e quando Deus me curar eu vou poder comer. Irmãs, eu virei o rosto, aquilo me impactou tão grande, porque ele falou assim: eu estou orando, Deus vai me curar. Então esse é o testemunho. A Neia vai contar o testemunho. Como é impactante ver o que Deus fez e o que Deus está fazendo na vida do Alessandro, da Neia, do Júnior. Hoje ela tem a Lívia. E antes da gente passar o vídeo, eu estava conversando com a Neia. E a Neia teve o Júnior primeiro. E os médicos diziam para ela ter o outro filho. E eu falei: Neia, você não ficou com medo? Não ficou aflita, angustiada de ter um filho novamente? Ela falou: sabe, Marley, eu falei com Deus: Deus, eu quero um outro filho. E que esse filho que tu me der, se vier com alguma deficiência ou não, eu vou amar e eu aceito, Senhor. Eu estou pronta. Ela disse como Maria, né? Eis-me aqui, Senhor, que cumpra o teu desejo na minha vida.